Em uma época de conflitos sangrentos, intrigas políticas e o domínio inglês sobre a França, uma jovem camponesa se levantou para alterar o curso da história. Joana d'Arc, aos 17 anos, liderou exércitos e reacendeu a esperança de uma nação oprimida. Esta é a prévia de sua trajetória de coragem, fé e sacrifício, que transformou o destino da França. O reino estava dividido. O Delfim Carlos VII, herdeiro legítimo do trono francês, ainda não havia sido coroado, e o domínio inglês se espalhava por grande parte do território. Em meio a essa crise, o povo francês sofria com a guerra, a fome e a desesperança. Enquanto as batalhas entre ingleses e franceses se intensificavam, em uma pequena vila no interior da França, uma jovem de origem humilde ouvia um chamado que mudaria o rumo de seu país. Joana d'Arc nasceu em 1412, na aldeia isolada de Domremy, uma pequena comunidade rural na França. Sua família de camponeses levava uma vida simples e árdua, sem qualquer luxo ou acesso à educação formal. Por isso, Joana, como a maioria das mulheres de sua classe social, não era alfabetizada. Desde cedo, trabalhava ao lado de seus pais, ajudando nas tarefas da casa e do campo. Mesmo com a rotina corrida, frequentava a igreja sempre que possível e, desde muito jovem, demonstrava uma devoção profunda à fé católica. Aos 13 anos, algo extraordinário aconteceu. Enquanto trabalhava nos campos e cuidava dos afazeres domésticos, Joana começou a ter visões e a ouvir vozes que ela acreditava serem de santos enviados por Deus. Essas vozes vinham com uma clareza assustadora e se apresentavam como São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida. Eles não apenas falavam com Joana, mas a instruíam com uma missão sagrada: libertar a França da ocupação inglesa e garantir que o Delfim Carlos VII fosse coroado rei. Inicialmente, as visões a deixaram confusa e assustada, mas sua fé inabalável a fez aceitar o chamado. Em 1429, aos 17 anos, Joana d'Arc tomou uma decisão ousada: deixar sua aldeia e partir em uma jornada até a corte do Delfim Carlos VII. Sua missão era clara, mas o caminho que ela teria de percorrer estava longe de ser fácil. A França estava dividida. Enquanto o norte estava sob domínio inglês, o sul permanecia nas mãos dos franceses. Joana tinha que atravessar vilarejos assolados pela pobreza, florestas repletas de salteadores e regiões controladas por inimigos. Além das ameaças físicas, havia também os desafios emocionais. Joana era uma jovem humilde e sua mensagem de esperança e fé era recebida com desconfiança e até zombaria. Muitos que ouviam sobre sua missão a ridicularizavam, questionando como uma simples camponesa poderia acreditar que salvaria a França, mas Joana se mantinha firme. Quando finalmente chegou à cidade de Chinon, onde o Delfim Carlos VII estava refugiado, a batalha mais difícil ainda estava por vir. Convencer a corte de que uma jovem sem nenhum treinamento militar, sem linhagem nobre, poderia ter sido escolhida por Deus para liderar um exército era quase impossível. Ela foi ignorada, desacreditada e vista como uma impostora. O próprio Carlos estava cético. Foram semanas de persistência. Joana implorou, insistiu, até que finalmente conseguiu ser recebida pelo Delfim, o futuro rei, que estava cético quanto às suas intenções. Afinal, como uma simples camponesa poderia mudar o destino de uma nação? No entanto, Joana foi convincente em sua fé e determinação. Carlos VII decidiu dar-lhe uma chance. Após conquistar a confiança do Delfim Carlos VII, Joana recebeu um desafio quase impossível: liderar o exército francês em direção à cidade sitiada de Orleans. Os ingleses haviam cercado a cidade por meses, e a moral dos soldados franceses estava em ruínas. Muitos acreditavam que a queda de Orleans seria o golpe final na resistência francesa, o início de uma rendição total. Quando Joana chegou ao campo de batalha, a atmosfera era de desespero. Os soldados estavam exaustos, famintos e desmotivados. A simples visão de uma jovem camponesa, sem armadura completa e sem experiência de combate, parecia uma última tentativa desesperada de uma nação quebrada. No entanto,
Joana não era uma líder comum. Ela empunhava uma bandeira branca com o nome de Deus bordado e cavalgava pela linha de frente com uma confiança inabalável. Sua fé contagiante e sua presença magnética inspiraram os soldados de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Ao verem sua coragem, muitos recuperaram o ânimo. Para Joana, a batalha era mais do que uma questão de vitória militar. Era uma missão divina. Ela acreditava firmemente que Deus estava ao lado da França. Quando os franceses avançaram sob sua liderança, Joana estava sempre na linha de frente. Ela não empunhava uma espada, mas sua bandeira, como um símbolo de fé e redenção. Em um dos momentos mais dramáticos da batalha, Joana foi ferida por uma flecha no ombro, mas mesmo assim, recusou-se a deixar o campo de batalha. Para os soldados franceses, isso era um sinal de sua determinação e da bênção divina que acreditavam que ela trazia. Em apenas 9 dias, o cerco de Orleans, que durava meses, foi rompido. As tropas francesas, revitalizadas pela presença de Joana, lutaram com uma nova energia, expulsando os ingleses e libertando a cidade. A vitória não foi apenas militar. Foi um golpe decisivo no moral do inimigo e um momento de renascimento para a França. Joana se tornou uma figura lendária. As pessoas começaram a acreditar que sua liderança e coragem eram a prova de que Deus estava com o povo francês. A vitória em Orleans marcou o início de uma nova fase na Guerra dos 100 Anos, e com ela, o nome de Joana d'Arc ecoou por toda a França como a jovem enviada por Deus para salvar o país. Apesar de suas grandes vitórias e da esperança que trouxe ao povo francês, a trajetória de Joana d'Arc tomaria um rumo trágico. Em maio de 1430, enquanto liderava suas tropas em uma batalha na cidade de Compiègne, Joana foi cercada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Durante a luta, ela foi derrubada de seu cavalo e capturada. Uma cena de horror para os soldados franceses, que viam nela sua última chance de libertação. Sua captura marcou o início de seu sofrimento. Os borgonheses, buscando lucro e vantagem política, venderam Joana aos seus inimigos ingleses por uma grande soma de dinheiro. Acreditando que a sua execução enfraqueceria o moral dos franceses e reafirmaria o controle inglês sobre a França, eles a entregaram às autoridades da igreja. Os ingleses sabiam que a figura de Joana era poderosa demais para ser simplesmente eliminada como uma prisioneira de guerra. Ela precisava ser desacreditada aos olhos do público, e para isso, eles recorreram ao Tribunal da Inquisição. O julgamento que se seguiu foi uma farsa desde o início. Joana, que sempre afirmou que agia em nome de Deus, foi acusada de heresia, feitiçaria e até de vestir roupas masculinas, uma transgressão grave na época. Mas essas acusações eram apenas um pretexto. A verdadeira motivação era política. Os juízes eram todos aliados ou simpatizantes dos ingleses. Joana foi mantida em condições horríveis, isolada, sob constante vigilância e sem direito a um advogado. O tribunal a pressionou repetidamente para renegar suas visões e confissões de fé. Eles queriam que ela admitisse que suas vozes eram demoníacas e que sua missão não tinha base divina. Mas apesar da brutalidade e das ameaças de tortura, Joana manteve sua convicção inabalável. Aos 19 anos, frente aos seus acusadores, ela se recusou a negar suas crenças e sua missão, dizendo firmemente que havia sido enviada por Deus para salvar a França. Mesmo sob o risco de execução, Joana permaneceu firme. Seu julgamento foi manipulado para desacreditá-la, com acusações distorcidas de sua fé. Enfraquecida e sem chance de uma defesa justa, foi ameaçada com a morte na fogueira se não admitisse as alegadas heresias. Em 1431, ela foi condenada à morte. Seu destino foi selado, e no dia 30 de maio, Joana d'Arc, a jovem que ousou desafiar o destino e acreditou na missão que lhe foi dada por Deus, foi queimada viva na praça pública de Rouen. Mesmo durante sua execução, ela manteve a fé, clamando por Jesus até o último suspiro. Seu corpo foi consumido pelas chamas, mas sua lenda, sua coragem e sua fé permanecem até hoje como um símbolo de resistência, sacrifício e devoção. 25 anos após sua execução,
um novo julgamento foi conduzido a pedido da mãe de Joana, com o apoio de figuras importantes da Igreja e do Estado francês. Durante essa revisão, testemunhos de pessoas que haviam convivido com Joana, incluindo soldados e clérigos, foram ouvidos. O tribunal concluiu que o julgamento original havia sido um erro, influenciado por interesses políticos. Todas as acusações de heresia foram oficialmente anuladas, e Joana foi declarada inocente. Esse processo de reabilitação restaurou sua honra e marcou o início de sua consagração como uma figura nacional. Séculos depois, em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pelo Papa Bento XV, tornando-se oficialmente Santa Joana d'Arc. Sua coragem, fé inabalável e luta pela justiça a tornaram a padroeira da França e um símbolo eterno de bravura e devoção. Se você gostou dessa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias fascinantes como essa. E para saber que você assistiu até o final, deixe um amém nos comentários. Assim vou saber que você esteve comigo até aqui. Até o próximo vídeo.